Bom dia, pastor Rogério, bom dia, pastor Natanael Rinaldi, bom dia a todos os irmãos que se encontram aqui no estúdio, aos nossos amados ouvintes deste programa especial, que é o programa Consultando a Bíblia. E nessa manhã nós vamos aqui tentar passar para os irmãos alguma informação voltada para o âmbito apologético, no sentido de como discernir um profeta e a sua profecia. Então nós daremos aqui algumas dicas, algumas informações, e aí você vai anotando aí no seu caderno, no seu bloco de anotação, e depois você vai meditar e usar esse material no dia a dia. O texto de Mateus 24:11 é um alerta que diz: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. O texto é muito claro, a ponto de dizer que ele iria tentar a possibilidade de enganar até os escolhidos. Ali no contexto, que são os judeus, e a gente sabe que ele teve sucesso nesse empreendimento de enganar os judeus. Houve ali um engodo, e nós sabemos que até hoje muitos judeus são enganados por negarem Jesus e não aceitarem a verdade. Então o texto de São Mateus capítulo 24 é um alerta muito forte, mostrando que o inimigo ele usaria falsos profetas, falsas profecias para enganar as pessoas. Eu aqui fiz uma pequena relação de algumas, digamos assim, dicas para você evitar o engodo e o engano do falso profeta. Primeira dica que eu quero dar para você se encontra em São Mateus capítulo 7, do verso 16 ao 18. Lá o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: pelos frutos os conhecereis. Então é muito interessante e importante você conhecer aquela pessoa que está pregando para você. Quem é aquela pessoa? Quais os frutos que aquela pessoa produz? É um bom pai? É um bom marido? É um bom cidadão? É uma pessoa piedosa? Uma pessoa que ora? Uma pessoa que intercede? Uma pessoa que vive uma vida santa? É muito relevante nós estarmos atentos àquilo que o indivíduo que está se colocando como homem de Deus está vivendo e fazendo. Eu me lembro de uma pequena história muito interessante. Havia uma caravana da igreja na praia. Então o menininho chegou numa irmã que estava deitada ali numa cadeira de praia e perguntou para aquela irmã: a senhora vai em todos os cultos da igreja? E a irmã ficou surpresa com a pergunta do menininho e disse: sim, meu filho, eu procuro em todos os cultos. E ele continuou: e a senhora também participa dos cultos de oração? E ela ficou toda surpresa com aquela pergunta daquela criança. Sim, meu filho, eu participo dos cultos de oração. E além de participar, disse o menino, a senhora também faz as suas orações em casa, jejuns e intercessões? E ela, sim, meu jovem, eu procuro fazer tudo isso. E ela ficou se indagando, né? Por que esse menino está perguntando? Por fim veio a derradeira pergunta, né? A senhora se acha uma boa cristã, de bom testemunho? Então a mulher olha para o menino e fala: ah, meu filho, eu procuro sim dar bom testemunho, ser fiel ao meu Deus. Mas por que você está perguntando tudo isso para mim? Então o menininho coloca a mão dentro do shortinho, pega ali o seu dinheirinho, entrega para ela e fala assim: a senhora pode guardar o meu dinheirinho enquanto eu vou nadar? Então ele queria saber na mão de quem ele ia colocar o seu dinheirinho. Olha o critério da criança. Quantas perguntas o menininho fez para aquela mulher. E muitas pessoas vão acreditando em qualquer profeta que aparece. Vão colocando não o dinheirinho dele na mão do profeta, a alma. A pessoa coloca a sua própria alma na mão do falso profeta. Olha, irmão Vladimir, que descuido. Pastor Natanael Rinaldi, nós temos que pensar o que nós estamos colocando na mão daquele indivíduo. Muitos entregam a alma, a família, o dinheiro, a paz, o sossego, a eternidade na mão de um falso profeta. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui em Mateus 7, de 16 a 18,
que nós devemos atentar para os frutos desse indivíduo. Segunda dica que eu dou aqui está lá em João 16,14. O Senhor Jesus diz assim: Ele me glorificará. Está falando do Espírito Santo na vida dos profetas. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. É uma promessa sobre o Espírito Santo, obviamente agindo na vida do profeta, dos crentes, dos homens de Deus. Então, a grande questão que você deve analisar quando você ouvir aí uma pregação, quando você aí ouvir um indivíduo dando um ensino, é se aquilo que está saindo da boca daquele profeta glorifica a Cristo ou não. Eu às vezes fico impactado, chocado, ao ouvir aí certas igrejas, onde o indivíduo pergunta assim: ô meu amigo, minha amiga, então você estava com um problema, perdido, totalmente jogado, aí você chegou na igreja fulana de tal, e o que aconteceu? Aí o cara fala: ah, eu cheguei na igreja tal e a minha vida mudou. Como se a igreja fulana de tal tivesse o poder soteriológico, salvífico, para mudar a vida de alguém. Pelo amor de Deus, igreja não muda a vida de ninguém. Nós temos um monte de gente perdida dentro da igreja. O que muda a vida das pessoas não são as denominações. O que muda a vida da pessoa é o poder de Jesus Cristo ressurreto e pregado dentro das igrejas. Então, meu amigo, meu irmão que está me ouvindo, observe se aquele indivíduo que está ali glorifica Jesus. Se ele pode ou não realmente pregar o Jesus vivo, se ele realmente está fazendo aquilo que é correto e orientado na palavra de Deus. Terceira dica que vou dar para vocês aqui é a dica talvez mais relevante em toda a minha orientação nesta manhã. Em João capítulo 15, verso 7, está escrito assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Então a relevância da palavra de Deus. Observe se o que está sendo pregado, se o que está sendo ensinado corrobora com a verdade do nosso Deus. Nós encontramos em 1978, na Guiana Inglesa, uma catástrofe terrível na história. Jim Jones, no Parque do Povo, leva uma comunidade de quase 1000 pessoas a tomarem uma ceia envenenada. E detalhe, alguns acreditam que todos ali estavam conscientes do envenenamento que estavam fazendo. Eles cometeram suicídio coletivo. Uma coisa que o FBI achou interessante ao chegar naquele evento é que encontraram bolsas, mochilas, mamadeiras de criança, carteiras, mas não encontraram uma coisa que seria muito comum dentro de um templo religioso: Bíblias. Não foram encontradas ali Bíblias. Por quê? Porque Jim Jones disse para aquele povo: joguem suas Bíblias fora, eu sou a boca de Deus que falam com vocês. Bíblias, não encontraram Bíblias. E alguém pode dizer: pastor João Flávio, isso não acontece hoje. Como não? Aqui em São Paulo tem uma igreja que esteve envolvida nos escândalos terríveis, uma seita, há pouco tempo atrás, até o fundador faleceu, chamada Igreja da Santa Vô Rosa. Uma vez eu e os meus alunos de apologética, a gente visita as seitas. Então nós fomos na Igreja da Santa Vô Rosa, que tem lá em São José do Rio Preto. E uma das nossas irmãs, muito sagaz, muito inteligente, chamou o diácono da igreja: irmão, faz favor, querido, eu não trouxe a minha Bíblia, já vai ter a pregação, o senhor pode me arrumar uma Bíblia? Ela falou isso porque ela viu que ninguém tinha Bíblia. Aí o diácono da igreja da Santa Vô Rosa disse para nossa irmã: olha, irmã, dona fulana, aqui na nossa igreja nós não usamos Bíblias, porque Bíblia é um livro de santos mortos, e nós temos um santo vivo. Então daqui um pouco vão ler a carta do nosso santo, e a senhora vai ouvir a pregação e a voz de um santo vivo. A senhora não precisa de Bíblia, a senhora precisa de um santo vivo. Olha o absurdo! E tem não sei quantos mil seguidores
essa seita, digamos assim, totalmente antibíblica. E as pessoas ali não ligam para a Bíblia, ligam para que o Santo Aldo fala, esse falecido, né? Meu Deus, meu Pai Celeste. Muito bem, por fim, estou quase terminando. Em Deuteronômio 18, de 20 a 22, tem uma das relevantes informações para discernirmos um falso profeta, irmão Vladimir, que é: a profecia se cumpriu, porque se o profeta falou e não se cumpriu, o tal profeta é falso profeta. Como diz o pastor Natanael Rinaldi, falou, pega a caneta, marca no papel, guarda no bolso, na carteira e vê se aquilo vai se cumprir. Hoje em dia os profetas da prosperidade chegam nas pessoas: eis que te dou a cura, meu filho, eis que te curo. Aí o cara morre. Aí chega no profeta e fala: fulano, mas o cara morreu. Aí o profeta diz assim: ele recebeu a bênção, mas perdeu no meio do caminho. Entre a igreja e casa, ele perdeu no caminho. Quer dizer, a culpa não é dele. Ele fala que Deus estava curando aquele indivíduo, o indivíduo morre doente, aí depois ele fala: não, Deus deu a cura, eu falei, Deus deu. É que no meio do caminho ele perdeu, se descuidou, o diabo roubou lá no caminho. Como? Se Deus operando, quem impedirá? Então aquele indivíduo é falso profeta. Se você está numa igreja que o seu pastor é um falso profeta, procure outra igreja. Horas. Agora tem uma dica muito complexa, porque é muito fácil identificar um falso profeta quando ele falou e não se cumpriu. Agora, em Deuteronômio 13, de 1 a 5, aí nós temos aqui uma questão complexa. Eu até vou ler todo o texto, porque a circunstância aqui é bastante relevante e complexa. Diz o texto bíblico: se levantar no meio de vós profeta ou sonhador, e vos anunciar um sinal ou prodígio, é suceder o sinal ou prodígio que vos houver falado, veja o que aconteceu. Aí ele vai dizer assim, o texto fala: e ele disser, vamos após outros deuses. Então esse texto bíblico aqui está dizendo o seguinte: mesmo que um profeta fale, e mesmo que a profecia aconteça, veja se ele está adorando o Deus verdadeiro ou se ele está adorando o Deus falso. Por quê? Porque o Deus falso também faz sinais e prodígios. O anticristo vai fazer sinais, vai fazer prodígios nos céus e na terra. Então nós precisamos atentar, além de tudo, não é só se cumpriu ou não a profecia, aquele indivíduo, ele está glorificando, levando a glória para Deus, ele está te levando ao Deus bíblico ou ele está te levando a um Deus mentiroso. Por exemplo, aqui na cidade de Santos tem muito, lá em Rio Preto tem uma. A igreja do Mokichi Okada. Né? Vocês têm aqui a igreja do Mokichi Okada, que é uma igreja messiânica. Olha o nome que bonito, igreja messiânica. Eu entrei uma vez nessa igreja messiânica lá em Rio Preto, tem bengalas penduradas, muletas penduradas, parece a Deus é amor, assim, naquele aspecto de cura divina. Tem lá cadeiras de rodas, mostrando que, através do Orikari e do poder do Mokichi Okada, pessoas foram curadas. Eu nem duvido que elas realmente possam ter sido curadas. Mas quem é o Cristo da igreja messiânica mundial? É o Mokichi Okada. Ora, Mokichi Okada morreu na cruz por alguém? Mokichi Okada foi enviado por Deus? Mokichi Okada é o filho unigênito de Deus? Obviamente que não, é um Cristo falso. Então, ainda que o milagre aconteça, ainda que uma profecia se cumpra, Mokichi Okada não é verdadeiro. Ele é um falso profeta. E você deve rejeitar os falsos profetas, porque aquilo não é verdadeiro, não é uma coisa de Deus, é uma coisa anormal, maligna, e você precisa ter cuidado. Eu tenho agora que ler mais 2, só estou terminando. Penúltima dica que eu te dou, está lá em Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão. Veja-se a profecia, veja-se o ensino bíblico ali ensinado,
produz liberdade ou escravidão. Geralmente as seitas escravizam as pessoas. E a profecia bíblica e o ensino bíblico, ele é libertador e não escravizador. Ele não escraviza as pessoas. Ele não é uma coisa que vai aprender a amarrar o indivíduo. Ele vai libertar o ensino bíblico. Ele vai trazer paz, alegria. Mas se aquele ensino que está sendo aplicado naquela instituição religiosa te escraviza, fuja disso, porque a palavra de Deus é libertadora e não escravizadora. Por fim, agora termino, a importância, presta atenção, meu amado ouvinte, a importância de termos comunhão com o Espírito Santo. 1 de João 2, 20 e 27. Vós tendes a unção do Santo e tendes o conhecimento. E quanto a vós, a unção que dele recebestes, fique em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. O texto aqui está falando da digamos assim, orientação interna do Espírito Santo que Deus nos deu. Mas para que essa orientação interna funcione, a gente tem que estar em comunhão com Deus. Sabe quando você escuta uma pessoa falando e você fala, isso aqui não está direito? Sabe aquele aviso que a gente escuta? Ó, isso não está bom, que coisa estranha. Esse indivíduo está falando, eu não sinto paz. Isso é a orientação do Espírito Santo. É Deus te orientando. Quando o falso profeta fala, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem o alerta ligado, o alerta pita, o sunindo zumbi. Aquilo ali faz um barulho no coração do indivíduo e ele sabe que está diante de um falso profeta. Então, meu querido amado ouvinte, daria para falar muito mais, porque são tão relevantes essas diretrizes, essas informações, mas deixo aqui essa breve orientação aos nossos amados ouvintes. E tenho certeza que Deus vos alimentará com a sua verdadeira palavra e vos dará o discernimento. Vamos orar, meu amigo, meu irmão, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos nesta manhã pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Livra, meu Deus, o teu povo da mentira. Livra, Jesus, os teus filhos do falso profeta. Livra, Senhor, do engano, do engodo, da mentira, da falsa religião, da religião misturada. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do teu povo. E que os teus filhos, ó Pai, possam viver na tua palavra e andando nos teus caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.